Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Olá, estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos, aqui na Rádio Brasil Atual. Dr. Samir Salman me acompanhando, e hoje a gente recebe quem está com a mão na massa o dia inteiro, o tempo todo, e não é padeira. É a doutora Angélica Yamaguchi, médica geriatra com área de atuação em cuidados paliativos e supervisora clínica do Hospital Premier. Olá, doutora Angélica, que prazer em conhecê-la pessoalmente. Obrigada pelo convite, espero que o nosso bate-papo seja interessante para os nossos ouvintes. E vamos lá, Samir, a primeira pergunta é sua. Como é que é trabalhar com alguém que tem a mão na massa o tempo inteiro, o dia todo? Primeiro, prazer novamente de estar com você, Vini, e com essa grande profissional brasileira, doutora Angélica Yamaguchi. Eu entendo que a doutora Angélica ela tem muito a contribuir com a gente, por ter grande parte do tempo de trabalho dela profissional exercido à frente do Sistema Único de Saúde. E esse programa objetiva levar aos ouvintes da Rádio Brasil Atual explicações mais simples para que as pessoas entendam o que são cuidados paliativos. Então, a minha pergunta para a doutora Angélica, sobre o ponto de vista dela, o que são cuidados paliativos, doutora Angélica, por favor? Uma visão mais simples, e na simplicidade a gente encontra a essência, né, das coisas. Cuidado paliativo é o cuidado das pessoas muito graves e doentes. Elas são tão graves que elas podem falecer pelas suas condições de saúde. E desse cuidado, é um cuidado, vamos dizer, humanizado. Sempre existiu em várias tradições, culturas, o cuidado aos enfermos, aos incapacitados, a quem está em sofrimento. E, ultimamente, o termo cuidado paliativo foi desenvolvido, né, no século XX, um termo muito recente, mas o cuidado das pessoas nessas situações sempre existiu, né? E agora, do século XX para o século XXI, houve uma transformação e, às vezes, para o lado bom, e algumas críticas também, em relação a profissionalizar esse cuidado das pessoas extremamente sofridas e profissionalizando, a ciência entrando com um controle sobre o cuidado das pessoas, se perde um pouco da individualização de cada caso e da riqueza de cada família, cada núcleo social que tem uma pessoa que precisa desse cuidado. Então, são ganhos, perdas que se tem, que a gente poderia levar à frente aí para reflexão. Pois é, doutora Angélica, me permita, Samir, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu não conheci ninguém até hoje que diga assim: olha, desde criancinha eu queria trabalhar com cuidados paliativos. Ninguém começou assim. Todo mundo foi para a medicina por algum motivo e os cuidados paliativos surgiram de alguma maneira em alguma época. Como é que começou para a senhora, doutora Angélica? Então, na verdade, eu fico pensando, uma pergunta que a gente faz nas nossas conversas com médicos da equipe, né, doutor? Por que você escolheu ser médico? Ainda bem que a maioria dos nossos médicos, nas nossas conversas, falam: escolhi ser médico para ajudar as pessoas. Então, essa é a essência do cuidado paliativo. E porque a gente tem tantos alunos jovens tão interessados no cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo retoma essa essência de ajudar as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vê algum perfil de pessoas que entram na medicina, no curso de medicina, seja privado, sei lá, mas que trazem essa essência que pode se deturpar ao longo da sua formação, né? O doutor Simon fala muito sobre isso. E no cuidado paliativo,
eu entrei com uma necessidade para poder atender meus pacientes mais graves, pacientes que a gente assiste. E, engraçado, desde os anos de internato, residência, os pacientes mais graves, para quem iam? Pacientes faleciam geralmente com quem? Então, de repente, a gente começa a ter uma aproximação, necessidade de assistir essas pessoas muito graves, seu final de vida, e trazer uma melhor assistência para elas. Então, é isso que faz a procura do cuidado paliativo. Quando eu comecei a atender esses pacientes, eu estava na área de assistência domiciliar, já na residência, nos anos 90, e a gente vai atender as pessoas em casa porque elas não conseguem vir ao hospital, são extremamente enfermas, elas têm imobilismo, as famílias não conseguem trazê-las aos serviços de saúde, são pessoas totalmente excluídas do sistema. Se os serviços de saúde não vão até elas, elas podem ser totalmente abandonadas, e o que já estaria para elas, numa situação de agravo maior, é ser levada no pronto-socorro para receber um tratamento de urgência que não atende às necessidades de saúde dela. Então, na assistência domiciliar, acompanhando e começando a ouvir meus professores, naquela época só tinha um professor de cuidado paliativo, o professor Toshio Chiba, e, gente, a maioria, 60% dos pacientes em assistência domiciliar, naquela época a gente tinha uns 60, 90 pacientes, nos anos 98, 99, 60% tinham indicações de cuidados paliativos segundo a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, eu falei, não tem jeito, a gente tem que aprender a cuidar dessas pessoas. E não é só cuidado paliativo oncológico, na assistência domiciliar a gente cuida por muito tempo, por, às vezes anos a fio, de pacientes com doenças crônicas, degenerativas, doenças neurológicas. O apoio às famílias, aos cuidadores é essencial. E nesse cuidado, eu não vou tratar apenas de sintomas. A gente trata sintomas, tenta fazer um planejamento com o paciente, se possível, né? E as famílias sobre como melhorar a vida deles. Porque trazer, de repente, uma estabilização clínica já é uma grande melhora. Um apoio à estrutura dessa família, ter equipe de serviço social dando o apoio logístico em relação aos benefícios sociais, organização da família que poderia, então, facilitar o cuidado desse paciente, simplificando o cuidado, priorizando isso aqui é importante, essa outra coisa, essa tarefa não é tão importante, e dando apoio e confiança para essas famílias e pacientes. Então, foi na assistência domiciliar que realmente essa premissa de cuidar dos pacientes extremamente adoecidos veio. Mas eu fico lembrando outro dia, nas reminiscências da minha infância, eu lembrei de um filme que eu vi quando era criança tinha 10 anos de idade, e eu fiquei bem tocada pelo filme. Aí, a partir desse filme, eu comecei a pensar em ser médica. Que filme Homem-Elefante. O Homem-Elefante, legal. Uma memória boa. A minha é bem mais velha que você. Eu assisti a Dr. Kilder, ele queria ser cirurgião. Tudo se resolvia numa mesa de cirurgia. E no Homem-Elefante você descobriu essa vontade. Que coisa boa, né, Samir? Sim, interessante. Sem dúvida. Eu estava ouvindo a doutora Angélica e acho que ela atua na área da medicina com amor. E isso traz uma responsabilidade maior para as pessoas, porque ela transcende a questão biológica e ela se preocupa com o paciente no aspecto social, religioso, espiritual, porque eu acho que o grande desafio dos cuidados paliativos é tentar acolher esse ser humano multidimensional, porque o ser humano não é uma máquina biológica. A gente repete muito isso, mas, e além disso, cuidar do núcleo familiar dele, porque a Organização Mundial da Saúde, na sua definição, ela coloca cuidar do paciente e seus familiares que tiverem uma doença ameaçadora da vida. Então, eu acho que a doutora Angélica pode nos relatar um pouco da vivência que ela teve
tanto no atendimento domiciliar como no atendimento hospitalar, né, dentro dos hospitais, do cuidado paliativo. A senhora tem, na sua formação original, é geriatra. Isso. Naturalmente, o bom geriatra já é um paliativista quase inato, né? Porque se ele for um bom geriatra, ele vai agir com cuidado, sopesando se a pessoa... Porque nós não podemos imaginar que o tratamento para o paciente, por mais bem que a gente imagina que vai trazer ao paciente, como é que é isso depois de aplicado? Quer dizer, porque às vezes, resumindo toda essa minha reflexão, eu quero te dizer, como é que você acha que o tabu da morte influencia no tratamento? Como é que a senhora, ao longo desses mais de 20 anos, 25 anos de atividade profissional, porque a gente acaba lidando com a questão da morte muito presente, porque são pacientes, como a senhora explicou, graves, pacientes enfermos. Como é que a senhora vê essa questão da morte pairando sobre as nossas cabeças? Porque não é só o medo do paciente morrer, nós também temos medo de morrer, né? Como é que a senhora viu durante esse tempo todo essa questão com os seus pacientes? Se é uma questão importante, como é que a senhora entende isso? Nossa, existem vários aspectos, doutor, vários aspectos. Outro aspecto que eu fico pensando assim, por que eu estou na área de cuidado paliativo? Eu estou na área de cuidado paliativo para aprender a perder as pessoas que eu amo. Então, a perda de entes queridos, a perda de pacientes, assim, e na geriatria, nos cuidados prolongados, a gente perde pacientes que a gente acompanha por meses, anos, e é diferente desse cuidado paliativo fast food, que o paliativista só vai entrar nos últimos dias e horas de vida do paciente que está morrendo, e de repente não deu tempo de criar vínculo, e é isso que está sendo enfatizado no funcionamento dos serviços, tanto privados como públicos de cuidado paliativo, né? Então, a questão da perda, e é doída, e quem faz cuidado paliativo precisa trabalhar isso, é uma questão constantemente a ser revisitada. Outra questão é quando essa pessoa querida, uma pessoa especial que se perde, mas quando a gente vê um outro paciente, a morte, pensando também na nossa morte, no efeito de espelho, né, nos cuidados, a morte massificada, um atrás do outro, sem individualização da sua história, sem relatar, fazer esse levantamento da história biográfica. Então, isso faz com que a gente perca um pouco do sentido do cuidado. E, novamente, sistema de saúde, fazendo, e com os jovens, as pessoas que também, de repente, não estão trabalhando com essas questões afetivas, se não tomarem cuidado paliativo, cuidar das pessoas que estão morrendo, se torna mais um cuidado mecanizado no sistema de saúde. Então, sem rever essa questão da biografia, porque cada um que falece, cada um que está partindo, existe uma importância como ser humano, né, sabe? Individualização é muito importante, não é mais um corpo inerte que está se perdendo, pelo amor de Deus, gente. E a gente tenta ensinar e praticar essa assistência à saúde mais humanizada. E nos grupos culturais isso acontece, né? É interessante. Cada um que falece tem sua história, seu pertencimento. No sistema de saúde pode fazer isso, de repente, desaparecer. Então, eu vou querer ampliar esse conceito, porque você trouxe tanta coisa, doutora Angélica, importante. A gente vai sair para um comercial e a gente volta discutindo essa questão da morte, de como a gente trata com essas emoções em algumas situações e como isso pode se tornar um problema muito sério. Daqui a pouco, aqui no Cuidados Paliativos. Fique ligado. Bom, o que acontece é que um médico é sempre chamado em algum momento e nunca vai deixar de atender.
Dr. Samir Salman está se ausentando por alguns instantes e eu vou continuar a conversa com a doutora Angélica Yamaguchi, médica geriatra com área de atuação em cuidados paliativos e supervisora clínica do Hospital Premier. Doutora Angélica, foi fundamental quando você lembrou do filme que você assistiu que lhe deu a vontade de ser médico. E conforme você vai falando sobre as coisas, isso provoca imagens para mim que também são cinematográficas. Sobre a morte, eu não posso esquecer de como as pessoas lidam no caso de uma guerra. Você não luta uma guerra por causa do seu país, do seu governo, você luta a guerra por quem está do seu lado, né? Por quem está na trincheira com você. E o que aconteceu em guerras longas foi que, com a morte que as pessoas sofriam num acidente ou numa batalha, a troca de soldados era intensa e tão grande que não existiam tempos de se formar ligações, então os veteranos paravam de se preocupar em saber quais eram os nomes, de onde eles vinham, e não sabiam nem o que dizer, porque sabiam que eles iam morrer. A certeza da morte, numa situação extrema, leva o ser humano a tomar medidas que são de proteção, talvez, mas não são corretas. Quando a senhora escolheu geriatria, eu imagino que seus colegas de turma falaram: nossa, mas vai trabalhar com aquele que não pode ser curado, porque, de uma maneira geral, a geriatria leva a imaginar que a idade vai levar essa pessoa. Não é essa dicotomia da morte que torna tudo mais difícil, não é, doutora Angélica? Não, a dicotomia da morte, inicialmente, pode deixar as coisas mais difíceis, realmente, quando a gente tem pouca vivência, eu acho. Mas, com o tempo, a gente vai acumulando tantas histórias gratificantes, e a morte, então, ressignifica a história de vida das pessoas e traz um sentido muito grande para o trabalho e para o nosso aprendizado pessoal. Conte uma história dessa. Conte uma história dessa que a senhora viveu. Eu vou contar uma história aqui do Premier. Não vou falar o nome do paciente, mas era um paciente relativamente jovem, né, para a nossa média de idade, nossa média etária é acima de 80 anos para 90. Esse paciente, idoso jovem, cara dos seus 60, cego, etilista, deprimido. Ele ficou cego aos 15 anos de idade. E ele tinha uma vida social, filho único, e nessa perda da visão, ele sofreu bullying na escola, na época, preconceito, isolamento, conseguiu se formar, fez graduação, conseguiu um emprego público, e o plano de saúde dele era vinculado por ser esse funcionário de uma instituição pública. Conseguiu se casar, teve seus filhos, mas o álcool sempre andou ao lado dele. E a vida foi levando, alterações psiquiátricas. Quando ele perdeu a mãe, que era o grande esteio da vida dele, mesmo casado, a mãe era um grande suporte, porque ele era um filho único, que ficou cego na adolescência, ele entrou numa depressão, perto dos seus 40 anos de idade, e o etilismo piorou muito, nunca procurou ajuda na saúde mental, a família não conseguiu tratá-lo, ele acabou separando, e quem cuidava dele, depois de uma longa internação no hospital privado aqui em São Paulo, ele cego, com sequelas pulmonares de pneumonia grave, vasculopata, com vários microisquemias no cérebro, entupimento dos vasos, coração dilatado, pelo álcool, todos com uma grande perda de força, musculatura, ele estava pele e osso na cama, já com sinais de neuropatia alcoólica também, talvez algum grau de demência já alcoólica nessa fase da vida. E quando ele chegou aqui para a gente, após uma longa internação em UTI, a gente faria a programação se seria possível ele sair do ventilador mecânico, ele era dependente de aparelho de respiração artificial, e a gente tentaria ao máximo reabilitá-lo. Mas desde o começo, o tratamento e as várias sequelas orgânicas que ele tinha deixavam assim, o quadro dele muito grave, e ao mesmo tempo
ele tinha uma questão de demanda de saúde mental muito grande, só o tratamento medicamentoso com antidepressivo não dava conta da demanda, e em reuniões de equipe, fazendo esse levantamento histórico de vida, como ele viveu todos esses anos numa autodestruição simulada, né, aceita socialmente, a gente mudou o plano estratégico, ao invés de tentar uma reabilitação, depois de mais de 3 meses de acompanhamento, a gente viu que ele não tinha condições neurológicas e pulmonares de sair do ventilador. Vamos tentar, então, focar mais no prazer, na qualidade de vida, no conforto dele. E era um paciente que chamava, batia na grade de 10 em 10 minutos, vinha aqui, tira meu catarro, a gente chegava ao lado dele, não tinha catarro nenhum na traqueostomia, me muda de posição, tá doendo, mas onde tá doendo? Examinava, não tinha foco de dor, daqui a pouco a dor não era dor, era depois falta de ar, só dar remédio para controlar os sintomas não resolvia, daqui a pouco ele ficava totalmente sedado, não participativo. Falei, gente, manter uma pessoa sedada nessa condição não é adequado. E a gente começou um trabalho interessante de massoterapia e intervenção da saúde mental. E aos pouquinhos, bem devagar, a gente está invadindo um terreno arenoso, ele não permitia acessos à intimidade dele de forma imediata, é muito reservado, controlador, e nesse trabalho de massoterapia, fazer degustações de pequenos alimentos que ele gostava, e conversando um pouquinho sobre a história biográfica dele, tentando diminuir ao máximo também o desconforto físico, aos poucos, esse paciente, depois de quase 6 meses de internação, e com uma pneumonia atrás da outra, sequela, pelas condições de insuficiência respiratória que ele tinha no pulmão, cicatrizes, ele também fumou por um bom tempo, mesmo certo, mas as pneumonias repetitivas, tanto pelo alcoolismo, um pouquinho de sequela de cigarro, deixaram ele realmente muito grave do ponto de vista pulmonar. E depois de quase 6 meses, dependente, numa cama, no ventilador, ele, dependente de sonda de alimentação artificial, ele falou para a equipe, que antes ele só reclamava, vocês não me dão atenção, vocês não fazem nada por mim, eu quero isso, quero aquilo, nada tá bom. E ele mudou o discurso, ele conseguiu falar para a equipe, estou ciente da minha situação, porque era explicado os limites, por que ele não conseguia sair do ventilador, porque ele não conseguia comer, porque ele estava com paralisia de cordas, musculatura de deglutição pela microisquemia cerebrais também, hipertenso. E ele chegou a falar para a equipe, obrigado, cumpri minha tarefa aqui na vida, aprendi muita coisa, e ele conseguiu se despedir do filho principal que estava cuidando dele, com quem ele tinha uma relação extremamente problemática, de conflito. E ele demandava muito desse filho, esse filho muito jovem, perto dos 20, 30 anos, queria viver, fazer a vida dele, trabalhar, e ele, esse filho, não trabalhava para poder cuidar de um pai dependente. Ele falou, obrigado, meu filho, por tudo que você já fez para mim, mas falou, bem também, estou cansada de viver dependente, eu vejo que não tenho mais condições de sair dessa situação, e a partir de então, tudo que a gente fazia para ele, ele dizia obrigado, não reclamava mais de nada. E ele faleceu domingo, tranquilo, assim, depois de 6 meses de acompanhamento aqui. E são pacientes que, de repente, pensando em se eles estivessem em outros ambientes, de repente com equipes que não tivessem tanta paciência, ele iria só receber sedativo para acalmar esse comportamento agitado, de requisições múltiplas, de repente causas de dor, se fisicamente examina, a gente não consegue detectar uma dor orgânica, né, principalmente, ele tem que pensar no componente de dor psíquica também, é claro, ele tinha pouca massa muscular, mas há muito tempo acamado, mas não é só com remédio que a gente consegue melhorar isso, ele ficava extremamente tranquilo, reconfortado com a massoterapia que uma das nossas fisioterapeutas fazia para ele.
Eu fico impressionado de perceber, vamos falar a verdade, uma situação desesperadora, né? Desesperadora. Um quadro difícil de se até avaliar o que seria viver com tudo aquilo dessa pessoa naquele momento. E no meio desse desespero todo, vocês conseguiram achar o equilíbrio. Ele não ia ficar curado nunca, não ia. E não dá para curar uma vida, não dá para curar as dores, não dá para curar muita coisa que o passado mostrou, mas vocês conseguiram uma estabilidade, uma tranquilidade e um desenlace mais suave. Isso foi importante, não foi? Sim. E parece coisa simples, boba, mas vendo a evolução dele durante a internação e a tranquilidade que ele apresentou, e o filho cuidador também, sim, valeu muito a pena. Valeu muito. Então, eu fico preocupada quando esse perfil de paciente, de repente, recebe muita sedação. E esse desenlace, essa consciência, essa percepção da evolução, de história de vida dele, é perdida. Você tocou num ponto importante, que é como a gente reage a algumas coisas. Você é geriatra, você sabe que, pelo Brasil afora, quem cuida de velhos geralmente os amarra porque dão trabalho, ou os sedam porque dão trabalho. Nós não estamos discutindo aqui você tirar a dor de uma pessoa, estamos discutindo formas de essa pessoa não te incomodar. E aí é que é o mais difícil, não é? É saber diferenciar um caso do outro. Isso. É interessante sobre essa questão. Quanto mais recurso humano a gente tem, e melhor preparado, menos química, menos droga a gente usa. Né? E quanto mais droga a gente usa, mais efeitos colaterais o paciente vai sofrer. Menos perda das suas funções mentais, de coordenação motora, de fala, de comunicação, de deglutição, de mobilidade, ele vai conseguir manter-se mais ativo. Então, é uma grave crítica à assistência aos idosos prestadas, principalmente no mundo ocidental, né, que a gente tem indústria farmacêutica muito pesada, a potência das drogas, assim, absurda. Realmente, em situações limite, que a gente precisa medicar o paciente pelo risco de vida dele sofrer um acidente, pelo risco, muitas vezes o cuidador pode sofrer uma agressão, um paciente surtado, a gente tem que proteger a família, quem cuida também, mas muitas vezes, por não termos cuidadores, sejam profissionais de saúde ou familiares, para trazer um ambiente tranquilo, entrar no delírio, na conversa desse paciente alucinado, para tentar acalmá-lo, a gente chama isso até terapia de reorientação à realidade, ou terapia de validar o delírio dele. Muitas vezes o idoso fala, o bandido vai roubar minhas coisas. Ai, aquela moça é um bandido. Calma, dona Maria. Já chamei a polícia já levou o bandido embora. Veja só, mostra os objetos pessoais, está tudo aqui. Não precisa mais se preocupar. E ela fala, a senhora mesmo ligou para a polícia? Liguei, já foi embora. Tá bom, obrigada. Pronto. É claro que depois, na rotina, no dia a dia, eu posso indica uma medicação em dose mínima para diminuir um pouco de psicose, mas, de repente, uma situação que quem não tem muita paciência ou escuta, vai mandar a dose de resgate do antipsicótico, esse idoso deixa de comer por várias horas, perde a refeição. Você deu um exemplo direto do que acontece, né? Direto. Sim. Eu, nas aulas sobre demência, eu gosto de falar de uma diferença assim, no conceito demente. O que quer dizer demente no mundo ocidental? Demência, em latim, quer dizer sem alma. Então, os primeiros psiquiatras acompanhando os pacientes com demência alcoólica, demência nutricional, a mesma descrição do cientista alemão, do médico alemão Alois Alzheimer. Então, esse termo demência foi usado principalmente para os jovens sequelados de esquizofrenia, né, que sem tratamento dos surtos, os esquizofrênicos podem apresentar demência. Demência quer dizer sem alma. Então, uma despersonificação total da pessoa. E eu gosto muito de comparar cultura oriental e ocidental. E no Japão, na China, o ideograma para explicar alguém com demência
e aquele que está nas nuvens. Uma diferença Está muito apenas grande. numa outra estratosfera, só isso. Mas não é alguém sem alma. É muito diferente, né? Então, a língua... Vamos falar mais disso daqui a pouquinho, doutora Angélica. Certo. Fique ligado, a gente continua aqui no programa Cuidados Paliativos. Estamos de volta no programa Cuidados Paliativos, aqui na Rádio Brasil Atual, e você pode entrar em contato com a gente sempre pelo cuidadospaliativosprograma@gmail.com. Hoje conversando com a doutora Angélica Yamaguchi, médica geriatra com área de atuação em cuidados paliativos e supervisora clínica do Hospital Premier. Samir Salman, sua pergunta, doutora Angélica, por favor. Doutora Angélica, eu sei que grande parte, eu acho que a senhora sempre trabalhou no Sistema Único de Saúde e exerceu a sua atividade profissional com muita dignidade durante esses anos todos. A minha pergunta agora é mais para o lado da gestão. Qual é a sua avaliação? Como é que... E a senhora tem uma grande experiência no atendimento domiciliar. Como é que a senhora vê o cuidados paliativos no SUS? E qual é a sua visão de como ele deve funcionar no SUS? É uma pergunta cabeluda, hein, doutor Samir? Cabeludo e com ramos, né? Exatamente. Existem várias vertentes. Cuidado paliativo na rede pública de saúde é urgente. E pela sobrecarga, pela alta demanda, e os pacientes sofrendo, e o processo final de vida estão em todos os serviços. Então, quem está na área pública precisa também fazer assistência ao final da vida dos nossos pacientes. Os profissionais da UBS, por exemplo, estão habilitados para atender pacientes que necessitam de cuidados paliativos? Hoje em dia, a formação em medicina de família e comunidade, todo médico de família tem na sua carga de formação cuidado paliativo. Só que quem trabalha na UBS não é só médico de família. Às vezes, quem presta concurso é um médico que não tem essa formação. Generalista, recém-formado. Na área de graduação em medicina, são poucas as faculdades ainda que dão essa formação. E a equipe interdisciplinar, que é importantíssima, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário, para atender, para dar a atenção a essa demanda. Eles têm menos ainda apoio educacional nessa área. E existem municípios que depende muito do gestor. Então, se o gestor local incentiva pequenos grupos de educação continuada, essa formação mínima, né, de sensibilização pode ocorrer. Que a maioria das vezes a gente vê na atenção primária aqui no Brasil, não, é muito complexo. Cuidar de alguém no final da vida é muito complicado, requer recursos que nós não temos e se faz a transferência terapia. Né? Então, vamos encaminhar para atenção secundária, terciária, não é com a gente, mas pela política de atenção primária que lida, é o grande serviço de saúde que mapeia as necessidades das populações. Então, mesmo que ele seja atendido num serviço de oncologia, por uma equipe de neurologia, essa equipe de atenção primária mantém o apoio às necessidades desse paciente, naquilo que for possível, a atenção primária ajudar, por exemplo, de repente, no paciente com esclerose lateral amiotrófica grave, a questão da ventilação, fisioterapia respiratória, não vai conseguir prover, é necessário encaminhar para uma equipe de Melhor em Casa, uma EMAD, mas porque o apoio para essa família, insumos, e o cuidador principal, retaguarda de apoio na referência e contra-referência, numa situação de urgência. Então, a atenção primária tem total responsabilidade de participar nos cuidados desses pacientes, mas depende muito, atualmente, da gestão local. Hoje em dia, nós temos uma política nacional de cuidados paliativos, mas ela ainda está no papel,
Temos muitas outras políticas importantes na assistência à saúde que precisam de realmente ferramentas mais atuantes, prática, né? Modelos realmente acontecendo na prática, para que realmente a gente possa dizer que essas políticas estão sendo realmente implantadas. Mas existe pouco incentivo. Nessa sobrecarga que os serviços de atenção primária recebem, um médico, uma equipe mínima deveria cuidar de 5.000 pacientes, mas hoje em dia eles cuidam de 5.000 famílias, então são 15.000 pacientes por núcleo, é uma sobrecarga, dependendo de algumas regiões, por exemplo, nas grandes cidades, é absurda, que as equipes não dão conta de assistir. Às vezes não é porque não saiba, não conheça a área, não tem pernas para dar atenção a isso. E, por outro lado, chega-se na atenção hospitalar, o cuidado paliativo muitas vezes é interessante, muitas vezes para o gestor, não pensando na qualidade de vida, no final de vida das pessoas que estão falecendo. Muitos gestores não pensam, tem o olhar do lucro não, da falta de prejuízo, né? Quando se aplica o cuidado paliativo, existe melhor rotatividade de leitos, nós destinamos nossos leitos realmente para aqueles que necessitam, que tem prognóstico, mas não é apenas essa questão, é questão, assim, que qualidade de serviço nós estaremos provendo essas pessoas que estão falecendo. Infelizmente, nos serviços hospitalares, quando não existe realmente a cultura do cuidado aos mais graves do sistema de saúde, os pacientes que não têm, entre aspas, prognóstico, né, segundo as equipes de saúde, muitas vezes são abandonados, ficam recebem menos atenção do serviço de saúde, e isso, deixá-los num quarto, numa enfermaria, com menos visitas, com menos cuidados, isso não é cuidado paliativo. Então, eu lembro, na época de residência, quando se falava que os velhomas, né, eram os pacientes idosos, portadores de condições crônicas, acamados, com doenças neurológicas avançadas, seja demência, múltiplas sequelas de AVC, não precisavam, talvez, receber a visita diária ou passasse uma visita rápida e ficavam sobre as macas do PS, né, na época que eu fiz residência médica, os pronto-socorros públicos eram lotados, a gente não tinha leito para todo mundo, era campo de guerra, receber plantão com, às vezes, 60 pacientes em macas, na ala do pronto-socorro, não é brincadeira, né, e esses pacientes eram invisíveis, né, ao sistema de saúde. E, muitas vezes, eles continuam invisíveis, só que receberam uma roupagem diferente, um nome diferente, e o cuidado é o mesmo, então, cuidado de abandono, isso não é cuidado, né? Então, o cuidado paliativo precisa se esmerar para não permitir que isso continue acontecendo, né? Ficou muito brava o serviço de saúde que, principalmente o hospital-escola, que nós somos o centro, a nata da intelectualidade, temos que produzir ciência, mas assim, até quanto tempo a gente vai ter que esperar para que essa ciência seja realmente aplicada para o bem-estar das populações? Muito hospital-escola diz que o hospital-escola é produtor de ciência, de conhecimento, de educação, e não faz muito bem parte do sistema de saúde. Espera aí, que desvio de função é essa? Aí nós vamos entrar num campo da educação que alguns estudiosos consideram que as escolas de saúde, eu falo não só das escolas médicas, mas de enfermagem, elas têm cumprido um papel de deformação, não de formação, né? Porque eu entendo que as dificuldades são grandes, os recursos são poucos, mas são muito mal utilizados. Que, na verdade, o programa Saúde de Família, o programa das UBS, ele, no papel, ele funciona muito bem. E teria que funcionar, porque a gente poderia avaliar a qualidade de uma UBS pelo resultado prático dela.
porque eu entendo que os hospitais terciários, quaternários, acabam ficando sufocados por problemas que não precisariam estar ocupando aquele leito. Mas a senhora participou de um trabalho sobre a morte no município de São Paulo, né? Isso faz alguns anos. E a senhora constatou o que nesse trabalho? Foi um trabalho tentando mapear pela experiência que a gente, nossa equipe de assistência domiciliar lá no HC, tinha de fazer em relação à visita de luto, né, com os nossos pacientes que a gente acompanhava até o final da vida em casa, alguns faleciam em casa e outros no hospital. E a visita de luto é muito rica, porque traz quais foram os sintomas que não foram controlados, quais foram, mesmo com recursos, né, de orientação medicamentosa, por que aquela família não conseguiu cuidar do seu paciente até o final em casa, e com essa experiência vamos mapear, assim, conhecer outras realidades diferentes do nosso serviço. A gente só atendia em região central, um pouquinho da oeste, norte e sul, em um raio de mais ou menos de 15 quilômetros do HC, e a gente fez parceria com colegas da geriatria, o Dr. Sum, do Hospital Santa Marcelina, na extrema zona leste de São Paulo, em Itaquera, e com o Dr. Paulo Pellegrino, que ele era coordenador do Centro de Referência do Idoso da Zona Leste, José Miro de Moraes, lá era o CRIS São Miguel. E vamos mapear diferentes realidades culturais, socioeconômicas, os dois centros geriátricos em áreas de exclusão social, né, no município de São Paulo, e nós atuando na região teoricamente mais rica do município. E aí foi uma pesquisa quantitativa. Não conseguimos entrevistar o número de idosos, de famílias de idosos falecidos naquela época, tínhamos que entrevistar mais de 300 pacientes, conseguimos só 60, mas trabalhando com declaração de óbito, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o PROAIM, o Programa de Aprimoramento das Informações sobre Mortalidade no município de São Paulo, ficou muito claro que idosos que falecem nas regiões de alto poder aquisitivo têm seu plano de saúde, seu médico particular, tem mais sintomas paliados no final da vida. Quando falecem em casa, tem seu atestado de óbito garantido. E os idosos que faleciam na periferia eram muitas vezes, em grande parte, mesmo falecendo com diagnósticos de cuidados paliativos, demência ou câncer, eram encaminhados todos para o SVO, ou seja, não havia longitudinalidade. E muitas entrevistas dos últimos dias e horas de vida desse idoso que faleceu, com sofrimento, com dor, com delírio, as famílias desesperadas, o cuidado de final da vida, paciente SUS dependente, quando não existe uma equipe regional que dê conta dessa assistência, é baseado em visitas ao pronto-socorro. Ping-pong, ping-pong, ou morre no pronto-socorro, ou morre em casa. E se falece em casa, muitas vezes, a maioria das vezes, recebia encaminhamento para o SVO, porque não havia médico para fazer a sua declaração de óbito. São disparidades tão grandes, e atuando perto do HC, no serviço público, na assistência domiciliar, atendimos também áreas de exclusão social. Porém, com o serviço de assistência domiciliar, com uma equipe engajada na assistência desses pacientes, das famílias, a taxa de necrópsia era baixíssima, com a equipe de assistência domiciliar. Isso se fortaleceu. Esse levantamento foi feito em 2011, 2012, e nesse meio tempo, 2008, na verdade. Os resultados só saíram em 2011. E a partir dos anos 2011 para frente também se fortaleceu a implantação pelo Ministério da Saúde do programa Melhor em Casa. Então, espero que essa realidade tenha se modificado ao longo desses 10 anos e a gente vai conseguir, é interessante estudar essas taxas de óbito em domicílio e averiguar a assistência prestada ao final da vida para idosos acamados restritos no domicílio. É importante refazer essa pesquisa agora para saber o que mudou e o que se faz a partir daí. Mas a gente discute isso daqui a pouquinho aqui no programa Cuidados Paliativos.
Voltamos a conversar com a doutora Angélica Yamaguchi, que está falando sobre uma pesquisa feita em 2008, com dados repassados para 2011, que poderia ser ampliada hoje para ver o que realmente mudou na assistência às pessoas que fazem esse desenlace, né, Samir? É isso mesmo. Eu acho que a doutora Angélica, ela é uma testemunha do seu tempo e uma educadora, uma médica presente e faz uma medicina compassiva, uma medicina com amor, né, preocupada com o paciente. Eu quero fazer uma provocação forte para ela. Geralmente, o cuidado paliativo remete as pessoas a um lugar de morte, um morredouro, um local. E a gente sabe que essa palavra, na nossa língua, ela tem esse estigma, porque nós mesmos usamos a palavra paliativo, está com um vazamento na torneira, faz um paliativo lá até o encanador chegar. Quer dizer, ela carrega em si própria uma questão semântica. Agora, tirando essa questão semântica, ao longo da sua vida, da tua experiência, você encontrou sentido nos cuidados paliativos que você oferecia aos pacientes? Sim. E principalmente na questão o que eles pedem demais, que é a morte é derradeira. Não se controla a morte, né? Tem gente, cuidado, hein? Pessoas que, de repente, aquele aspecto paternalista do médico também pode ser transposto, né, para o médico paliativista, porque o super especialista, né, o controla, eu salvo um, opero o outro, né, o super-herói, e existe o super-herói do paliativo que é eu controlo a boa morte, só eu consigo prover a boa morte. Então, só foi transferida a capa de super-homem, a capa preta, mas o mito do herói persiste aí com vários desenlaces não muito agradáveis, porque o foco sai do paciente e vai para o profissional de saúde, um perigo. Mas o que eu vejo com os pacientes e com as famílias é não nos abandonem. Muitas famílias, principalmente serviços públicos, estão muito sozinhas nos seus cuidados. E a gente consegue melhorar a dor aqui, uma falta de ar, medicação, sim, mas mais do que isso, a sensação de estar junto, dar apoio, eles se sentem tão tranquilos, até a dor melhora, a falta de ar melhora, sabendo que vai haver uma assistência, não será necessário passar o sofrimento que meu vizinho passou com um óbito, um familiar, que muitas vezes nesse calor de São Paulo, serviços funerários sobrecarregados, quem vive de serviço público conta histórias de 12 horas para se buscar o corpo de um paciente, né? A casa quente, sem ventilação, imagina um paciente com câncer, cheio de ferida, como é que um paciente fica desse jeito na casa, né? Sem atestado de óbito, esperando muitas vezes o camburão do SBO. Então, um preditor de qualidade de assistência ao final da vida é ter a garantia do atestado de óbito na comunidade, no domicílio. Né? E sabendo, principalmente o serviço público, vendo a grande ajuda, né, que o cuidado paliativo pode oferecer para os familiares e pacientes, assim, acho que não há o que compense, assim, tanto quanto essa gratificação em relação a essa alegria, né, das pessoas se sentirem, não vou dizer alegria, porque eles estão sofrendo no momento do final de vida, né, mas o agradecimento de se sentirem amparados nesse momento tão solitário, principalmente nas condições crônicas. Nas condições crônicas, muito paliativista não tem paciência de cuidar de paciente crônico. Ele cuida do paciente oncológico, que tem um final de vida mais rápido, controla os sintomas, melhora a dor, falta de ar, próximo, não dá tempo, muitas vezes, de fazer esse vínculo. E nos pacientes oncológicos, como a doença, o adoecimento final, às vezes, o processo de doença é um pouquinho mais curto, a família, os grupos sociais, vizinhos, se mobilizam mais para ajudar, as igrejas também.
Agora, imagine um paciente com demência, 10, 15 anos. Cadê o vizinho? Cadê o pessoal da igreja para trazer um bolo, fazer uma visita, perguntar se precisa de uma ajuda? A cronicidade das doenças acaba afastando esses apoios sociais. Então, como fomentar essa ajuda? É um grande desafio. A maior parte dos pacientes que vão precisar de cuidado paliativo atualmente e no futuro serão idosos portadores de condições crônico-degenerativas e várias doenças neurológicas. Vou interromper a doutora Angélica um pouquinho, porque surgiu uma dúvida na minha cabeça, e acho que é na cabeça dos ouvintes. Eu até acho que sei a resposta, vou colocar aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. Quando a doutora Angélica falou, morreu e vai ter que ficar esperando o camburão, porque não tem um atestado de óbito. Por quê? Porque tem uma lei em São Paulo que diz: se a pessoa morre sem você saber qual é a causa conhecida, ela obrigatoriamente tem que ser autopsiada. É por isso, não é? Mas se você sabe que o paciente tem uma doença grave, avançada, progressiva, o paciente já está 5, 7 dias sem comer, não consegue comer, tem um tumor que não permite que a pessoa coma, não desce, não tem condição de se alimentar, está desidratando, está falecendo, se a causa, todo mundo sabe que é um tumor avançado, de repente. Se é um paciente com demência, com doença neurológica avançada, está na sua 6ª infecção, dá antibiótico em casa, não está respondendo mais, ele está indo, né? Ele não tem mais reserva, muitas vezes, para vencer mais uma infecção, não tem força, condições de limpar o pulmão, de manter os seus órgãos em bom funcionamento, a dieta já não cai bem, mesmo se ele esteja usando uma sonda de alimentação, porque tudo isso tem consequências em relação ao funcionamento de órgãos internos, né? Tanto pela doença neurológica, pelas complicações do tratamento que a gente tem no mundo ocidental para tratar das agudizações que esses pacientes apresentam. E acompanhando esse paciente longitudinalmente, se sabe, sim, que ele faleceu de complicações dessa doença. O problema é a equipe longitudinal que faça isso. Seria a equipe da UBS, né, onde ele estaria matriciado. Que o exemplo que ela deu é um exemplo do serviço público, porque a pessoa tem um particular, vai o médico da família, e atesta. Quer dizer, a questão da população mais empobrecida é ter um sofrimento adicional da pessoa ter morrido de uma morte natural decorrente daquela doença e ainda está submetido a SVO, enfim. Agora, eu queria partir de uma reflexão. A senhora tocou num assunto muito sério, que é a cronicidade, a longevidade. E a gente está com esse assunto na pauta. Porque, às vezes, uma família também que cuida de um paciente crônico, e se ela for cuidar pelo aspecto moral ou religioso, ela fica se culpabilizando para cuidar do paciente, mesmo não tendo condições. Então, é um assunto que me preocupa muito, porque, às vezes, o familiar adoece mais do que o próprio doente, que, às vezes, está demenciado e nem... Como é que a senhora vê essa relação do cuidado? Eu estou falando evidente, no serviço público, na periferia de São Paulo, enfim, nas pessoas, e mesmo na classe média, é um problema. Você, às vezes, tem um idoso num apartamento de 100 metros, quer dizer, essa questão de um doente crônico numa família, ela já comprovadamente é um problema de saúde pública, né? Você já tem... qual o recado que a senhora dá para quem está nos ouvindo, que está cuidando de um paciente crônico, mas também se cuide? Sim. 4 minutos para essa resposta, doutora Angélica. Pode seguir, por favor. Como o senhor mesmo disse, é uma questão de política pública. E política pública não é só feita por gestores, a política não é só feita por gestores e políticos, é feita pela sociedade também. A sociedade tem que ter interesse em ajudar a resolver esses problemas coletivamente. Onde existe política pública voltada para envelhecimento e para cuidadores, o que se faz?
O cuidador de idoso no serviço público tem direito ao descanso do cuidador, às férias dele. Então, existe uma vaga numa casa de repouso pública, esse idoso passa lá um mês, e esse cuidador vai tirar um mês de férias. Tem cuidador que depois de anos, e poucas vezes a gente conseguiu no serviço público uma vaga de descanso cuidador, para de repente o paciente precisava de algum procedimento, ou o cuidador precisava ser operado, não havia quem cuidasse desse paciente, a gente conseguiu uma vaga pública, esse cuidador remoçou em um mês de descanso. Tamanho era o fardo, dia e noite, cuidador do idoso acamado, não tem pós-plantão, se o idoso faz bagunça de noite, se é necessário trocar a fralda, no dia seguinte ele tem que estar acordado em pé de manhã para dar a dieta da manhã, para ver o banho e todas as atividades do dia a dia. Então, se fala em literatura, respite care é o cuidado para descanso do cuidador. Outra possibilidade, cuidadores leigos, acionados pelo poder público, ou voluntariado. No Reino Unido é muito forte o voluntariado. Em algumas localidades no mundo, e o exemplo aqui no município de São Paulo, o programa PAI, o acompanhante de idosos, mas o PAI atende principalmente idosos numa faixa não tão de alta dependência, como a gente está falando, mas já é uma iniciativa, auxílio para atividades suplementares para idosos que têm risco de se tornarem totalmente dependentes e necessitarem de ajuda de terceiros. Existe o auxílio financeiro. Na Bélgica, cuidador de idoso ganha um salário mínimo na Bélgica. Um salário mínimo na Bélgica seria atualmente aqui equivalente a mais de 3 mil reais. Pessoas que ganham salário mínimo lá vivem com dignidade. Então, esse cuidador mais jovem, familiar, cuidando de outro idoso, teria sua previdência garantida e estaria contribuindo para a previdência social. Quando ele ficasse mais idoso, ele ficaria anos sem contribuição e teria uma mínima renda para ser dignamente se cuidar de um parente seu ou também prover suas mínimas necessidades. Tem cuidador que precisa fazer seu tratamento, fazer uma atividade de lazer, uma atividade de fisioterapia, não tem condição financeira para isso. Então, são várias políticas que já existem mundo afora, e aqui no Brasil a gente ainda não está mexendo os pauzinhos para isso acontecer. E a nossa necessidade para essa demanda é atual, é agora. As equipes que estão atendendo pacientes de alta dependência na comunidade, nas grandes cidades, veem urgentes necessidades desse apoio ao cuidador. O país está envelhecendo cada vez mais, a gente sabe disso, se não se fizer alguma coisa, não vai ter jeito, né? Doutora Angélica Yamaguchi, eu quero agradecer a sua participação, vou deixar o Samir fazer as considerações finais, na sequência, senhora, encerramos o programa. Doutor Samir, por favor. Eu sou suspeito de falar, porque eu tenho uma profunda admiração por essa profissional, porque ela exerce a medicina na plenitude, no cuidado, né? E eu gostaria de ser cuidado por alguém como ela, ao final da minha vida, que se preocupasse com todos os detalhes para que eu não sofresse. E entendo que o programa vem cumprindo sua missão, de trazer profissionais da linha de frente, beira-leito, para serem ouvidos pela população. Quero agradecer a você e um forte abraço. Angélica, suas considerações, por favor. Obrigada. Espero que eu possa ter contribuído e ajudado, de repente, na escuta de histórias, né? Novamente retomando esse tema, de que conversas e histórias são importantes para a gente refletir e fazer nosso futuro, construção do nosso presente e futuro também. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada, doutor Samir, e obrigada a toda a equipe. Vamos lá, gente. Cuidados paliativos de volta semana que vem. Um abraço e até lá. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. A apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier.